Asmodeus. Asmodeus é uma figura enigmática e complexa que aparece em várias tradições religiosas e culturais, sendo geralmente associado a demônios e espíritos malignos. Sua origem e características variam dependendo do contexto, mas ele é frequentemente visto como um símbolo de luxúria, destruição e engano. A origem e nome Asmodeus pode derivar do avéstico Aeshma Daeva, que significa demônio da raiva ou espírito da raiva, na antiga religião persa do zoroastrismo. No judaísmo, cristianismo e islamismo, Asmodeus é frequentemente descrito como um demônio ou espírito maligno. Ele também é relacionado à destruição e à vingança. Em termos de aparência, Asmodeus é descrito como uma figura monstruosa com múltiplas cabeças ou formas, refletindo sua natureza caótica e demoníaca. Em algumas descrições, ele possui uma aparência bela e sedutora, o que está de acordo com sua associação com a luxúria. Na Bíblia e textos apócrifos, a aparição mais notável de Asmodeus na literatura judaica é no livro de Tobias, um texto deuterocanônico do Antigo Testamento. No livro, Asmodeus é o demônio que atormenta Sara, matando 7 de seus maridos na noite de núpcias antes que eles possam consumar o casamento. Ele é eventualmente derrotado pelo arcanjo Rafael, que o aprisiona no deserto do Alto Egito. Na demonologia medieval e renascença, na tradição da demonologia cristã medieval e renascentista, Asmodeus é frequentemente listado como um dos 7 príncipes do inferno, representando o pecado da luxúria. Ele é mencionado em vários grimórios, livros de magia, como The Lesser Key of Solomon, a chave menor de Salomão, onde é descrito como um dos demônios que Salomão teria aprisionado e forçado a trabalhar para construir o templo. Azrael. Azrael é uma figura importante em várias tradições religiosas, mais notavelmente no Islã, onde é conhecido como o Anjo da Morte. Ele desempenha o papel de separar as almas dos corpos no momento da morte e guiar as almas dos falecidos para o além. Embora Azrael não seja amplamente mencionado nas escrituras judaicas e cristãs, ele é uma figura central na angelologia islâmica e também aparece em algumas tradições esotéricas e culturais. O nome Azrael é geralmente traduzido como quem Deus ajuda ou ajuda de Deus. O nome pode ter variações de ortografia e pronúncia, dependendo da tradição e da língua, como Azrail, Israel e outros. De acordo com a tradição islâmica, Azrael é responsável por tomar as almas dos mortos e transportá-las para o plano espiritual. Ele é visto como um agente da vontade de Deus, e sua tarefa é cumprida de forma neutra e sem julgamento pessoal. Para os justos, acredita-se que Azrael torna o processo de morte tranquilo para os justos, retirando suas almas suavemente, com compaixão e cuidado. Para os malignos, para os injustos ou pecadores, a morte pode ser uma experiência dolorosa, onde Azrael é descrito como sendo mais severo e rigoroso na extração da alma. Cada vez que uma pessoa morre, um de seus olhos se fecha. Azrael aparece em várias obras de literatura, filmes e outras mídias. Ele é frequentemente retratado como uma figura sombria, mas justa, que guia as almas dos mortos. Azrael é visto como um servo fiel de Deus, encarregado de uma das tarefas mais importantes e inevitáveis da existência humana. Morfeus é uma figura mitológica grega associada aos sonhos e à capacidade de moldá-los. Ele é conhecido como o deus dos sonhos e é o mais proeminente dos oneiros, uma trindade de deuses menores dos sonhos. A mitologia grega retrata Morfeus como o responsável por enviar sonhos para os mortais, assumindo formas humanas para aparecer nas visões dos sonhadores. A origem do nome Morfeus deriva do grego morfi, morfe, que significa forma ou aparência. Isso reflete a habilidade de Morfeus de mudar de forma e aparecer nos sonhos dos humanos em qualquer forma que ele deseje, principalmente como outros seres humanos. Morfeus
é um dos filhos de Hipnos, o deus do sono, e Pasiteia, a deusa da meditação e relaxamento. Ele faz parte dos oneiros, que também incluem seus irmãos Fobetor, também conhecido como Ícelos, que se manifesta em sonhos como animais, e Fantassos, que cria ilusões de coisas inanimadas. Juntos, esses deuses representam diferentes aspectos dos sonhos. Os oneiros Fobetor. Ele é o criador dos pesadelos e pode aparecer como bestas e monstros. A Samiasa é uma anjo significativa na literatura apócrifa e esotérica, particularmente no livro de Enoque, um texto judaico que faz parte da tradição dos apócrifos. Ele é descrito como um dos líderes dos vigilantes, um grupo de anjos caídos que, segundo a tradição, desceram à terra e se rebelaram contra Deus. O livro de Enoque é a principal fonte de informações sobre Samiasa. De acordo com o texto, Samiasa é o líder dos 200 anjos que desceram do céu para se casar com mulheres humanas e gerar uma raça de gigantes, conhecidos como Nefilim. Esses anjos foram atraídos pela beleza das mulheres humanas e decidiram abandonar seu lugar no céu para viver na terra, quebrando as leis divinas. A reunião dos anjos caídos. No relato do livro de Enoque, Samiasa convoca uma reunião com os outros anjos para convencê-los a se juntar a ele em sua rebelião. Ele os lidera na formação de um pacto, onde todos juram descer à terra e tomar esposas humanas. Samiasa é um dos mais influentes e carismáticos líderes entre os anjos caídos, e seu papel é crucial na execução deste plano. Azazel é uma figura complexa e multifacetada que aparece em várias tradições religiosas e culturais, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sua caracterização varia amplamente, sendo descrito como um demônio, um anjo caído ou uma entidade mitológica ligada ao ritual do bode expiatório. A seguir, exploramos os diferentes aspectos de Azazel, origem do nome e etimologia. O nome Azazel tem origem incerta, mas é geralmente entendido como significando bode que se afasta, ou o que se afasta em hebraico. Outra interpretação possível é fortaleza de Deus ou força de Deus. Azazel é mencionado no livro de Levítico, 16, 8, 10, 20 e 22, como parte do ritual do Yom Kippur, dia da expiação. Durante o ritual, 2 bodes eram escolhidos, um para ser sacrificado a Deus e outro, chamado de bode expiatório, era enviado ao deserto para Azazel. Esse bode levava consigo os pecados do povo de Israel, simbolicamente removendo a culpa da comunidade. A interpretação do que Azazel representa varia, mas ele é geralmente visto como uma entidade ou lugar para onde os pecados são enviados. No livro de Enoque, um texto apócrifo importante na tradição judaica e cristã primitiva, Azazel é descrito como um dos líderes dos vigilantes, anjos caídos. Ele também é associado à introdução de cosméticos e joias, promovendo a vaidade. Punição de Azazel foi severamente punido por suas transgressões. Ele foi acorrentado e enterrado em uma caverna no deserto, onde permanecerá até o dia do julgamento. Sua punição serve como um exemplo para outros anjos e humanos sobre as consequências da rebelião contra as ordens divinas. Belial. Belial é uma entidade associada ao mal, à corrupção e à decadência moral. Ele é descrito de várias maneiras ao longo das escrituras e textos apócrifos, sendo algumas vezes um sinônimo de Satanás ou uma entidade demoníaca distinta. A seguir estão os detalhes sobre Belial. O nome Belial vem do hebraico Bliaal, Bilial, que pode ser traduzido como sem valor ou inútil. Na Bíblia hebraica, o termo é usado para descrever pessoas ímpias ou de caráter corrupto. Com o tempo, Belial passou a ser personificado como uma figura demoníaca.
Belial na Bíblia Antigo Testamento, o termo filhos de Belial é usado várias vezes para descrever pessoas perversas ou ímpias, mas não é sempre uma referência a uma entidade específica. No entanto, ao longo do desenvolvimento da literatura judaica, Belial passou a ser visto como uma figura demoníaca. Referências bíblicas, Deuteronômio 13:13. Fala sobre homens filhos de Belial, que incitam os israelitas a adorar outros deuses. Samuel 2:12. Refere-se aos filhos de Eli como filhos de Belial, significando que eram corruptos e pecadores. Belial na literatura apócrifa e pseudepígrafa. Nos livros apócrifa, Belial é frequentemente retratado como um líder dos anjos caídos ou como um demônio poderoso. O Testamento dos 12 Patriarcas, um texto apócrifo judaico, descreve Belial como o líder dos espíritos malignos e inimigo da justiça. Testamento de Levi, Belial é identificado como um espírito maligno que se opõe aos anjos santos e à verdade. Ele é visto como uma força de destruição e engano. No Testamento de Simeão, Belial é associado à inveja e ao mal, personificando todos os vícios e pecados que se afastam da vontade de Deus. Belial, no cristianismo, Belial é muitas vezes considerado um dos principais demônios. Na segunda carta aos Coríntios 6:15, o apóstolo Paulo pergunta: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Aqui, Belial é usado como sinônimo de Satanás, representando a oposição ao bem e à luz de Cristo. Simbolismo e funções. Belial é frequentemente associado à corrupção moral, ao caos e à destruição. Ele representa a ausência de valor e a rejeição dos princípios divinos. Em algumas tradições, Belial é visto como um tentador que incita os humanos a pecar e se afastar de Deus. Associado a vícios, Belial é frequentemente ligado a vícios como luxúria, avareza e orgulho. Ele é visto como um incitador de comportamentos descontrolados e decadentes. Parabéns por chegar até o final do vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E claro, queremos ouvir você. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que mais gostou ou se tem alguma sugestão para os próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.